E aí, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui para gravar um vídeo para vocês de um desenho que eu amo muito. O nosso último desenho foi as Huntrix, né, das guerreiras do K-pop, e hoje a gente vai fazer uma homenagem incrível para esse desenho maravilhoso da DreamWorks, que é o Kung Fu Panda. Gente, quem é que não gosta desse desenho, né? Essa animação é uma animação incrível que traz um ensinamento muito legal. Inclusive, eu gosto muito do personagem do Po, exatamente porque ele era muito subestimado pelo peso dele, pela aparência dele, né? E olhando para ele, muitas pessoas achavam que ele nunca seria capaz de ser o dragão guerreiro, né, gente? E uma das coisas que eu gosto muito nesse desenho é exatamente sobre isso. Ele fala que a gente nunca pode julgar um livro pela capa, né? E o dragão guerreiro ser um panda gordo, jamais, nunca. Tanto que o mestre Sifu mesmo fala, tipo, olha você, e ele fica tipo assim, tadinho, né? O maior sonho da vida dele. Tanto que ele é bem aquele fã mesmo, né? Bem nerdão, né? Que gosta muito dos Cinco Furiosos, né? E é muito triste a gente ver o quanto ele foi excluído quando descobriram que ele poderia ser o dragão guerreiro, né? E uma das coisas que eu sofri muito na minha infância até minha adolescência foi exatamente por conta do peso, né? Eu era muito criticada e muito falada por conta do meu peso. E as pessoas me julgavam muito pela minha aparência. Então, eu jogava videogame e desenhava muito para me esconder também disso, porque as pessoas não gostavam do jeito que eu era, sabe, da minha aparência. Na escola, eu tinha que compartilhar as minhas canetas e as coisas que eu tinha, que eu era apaixonada por caneta de gel, então eu carregava um monte de caneta. E para eu poder ter amizade com as meninas da minha sala, gente, eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que compartilhar as minhas coisas para elas poderem estar próximas de mim. Mas se eu não desse alguma coisa, eu ficava sozinha. Eu ficava excluída. Então eu fui muito excluída por muito tempo. Então esse desenho, ele mostra exatamente isso, uma parte da minha alma, assim, sabe? E eu gosto muito desse desenho exatamente por ele falar sobre isso, né? E no final das contas a gente vê que o Po, ele é o escolhido, ele é o dragão guerreiro. E depois de um tempo, ele já tava tipo assim, ai, que se dane. Eu não vou deixar você me julgar pela minha aparência. Eu sou o escolhido e acabou. E o mais bonito é quando ele pega o pergaminho, né? Que ele olha pro pergaminho e fala que, na verdade, não tem nada secreto ali. Ele é o escolhido, ele é a fórmula para salvar todo mundo ali, né? Do povoado. Ele é o dragão guerreiro. Então, gente, eu quis trazer esse desenho e trazer um pouquinho da minha história para vocês, do porquê que eu gosto tanto desse desenho e também mostrando para vocês como eu fiz essa pintura, eu fiz essa arte, e eu queria contar um pouco da história desse desenho, do que como ele mexe comigo, exatamente por isso, né? Porque as pessoas julgam a gente muito pela aparência, né? E não sabem a nossa essência. A gente não pode resumir tudo pela aparência, né? E eu gosto desse desenho pelas cores, pela animação, tudo ali é muito legal, são animais, né? Então, assim, é uma história de Kung Fu contada através de personagens que são animais. Então, assim, é uma criatividade gigantesca, que eu gosto muito da DreamWorks exatamente por trazer esse tipo de coisa, né? E vocês vão perceber que a pintura que eu fiz, eu usei marcadores, né? Eu comecei desenhando, depois eu usei a borracha para apagar, depois eu passei o contorno com as canetas nanquim, né? Porque são ótimas para marcadores, gente, porque ela não mancha, né? Quando o marcador seca, não tem esse problema de manchar. Você pode passar com o marcador por cima dela que ela não vai manchar, tá? E depois eu vim dando uns retoques com lápis de cor, e o lápis de cor que eu usei é o da Giotto, né, gente? Que eu tô apaixonada, virou meio que meu queridinho, porque ele é extremamente pigmentado, e vocês vão ver que tem uma parte do amarelo que eu comecei a pintar o dragão de lápis de cor. Eu falei, ai, quer saber? Vou pintar tudo com marcador e depois eu passo o lápis de cor, pra poder dar o efeito de dourado, né, de ouro, né? Porque eu queria esse dragão dourado. E eu peguei essa arte de referência no Pinterest, o desenho mesmo, a animação. E o dragão, eu peguei uma referência, mas eu modifiquei algumas coisas no dragão, porque o dragão que eu tinha visto não era assim, mas eu fui mudando algumas coisas. Depois vocês vão ver que eu vou fazer devagarzinho aí pra vocês como que eu fiz o sombreado das escamas da barbatana, né? Que eu venho com um marrom mais escuro, mas olha só a inteligência, né? Eu peguei e pus a minha mão bem na frente da câmera. Parabéns, parabéns, gênia. Eu coloquei
o marrom mais escuro, né? Eu comecei com o marrom mais escuro bem na bordinha e depois eu vim com mostarda, esfumando esse marrom mais escuro. Eu quis deixar um pouquinho mais na íntegra pra vocês verem como que eu tava fazendo. Então, eu vinha e esfumava, né? Passava o marrom e esfumava na barbatana, exatamente pra dar esse efeito de degradê, de volume, que é o que eu queria, né? Nesse desenho. E aí, você vai fazer isso em toda a parte da barbatana. Começa com marrom escuro, vai esfumando com marrom escuro só ali no comecinho, depois você vem com o mostarda. Eu peguei um pouquinho do amarelo, porque eu queria deixar um pouquinho mais iluminado, mas depois eu não fiz isso, porque eu achei que deixou um pouquinho a escama meio suja, sabe? Meio borrada. E não era o efeito que eu tava querendo alcançar. Então, por isso, eu continuei fazendo marrom e mostarda. Marrom e mostarda. Só que aí eu não levava o mostarda até o final da pontinha da barbatana. Eu deixava o amarelinho ali pra gente ter essa sensação de iluminação, que era o que eu queria na arte. Então, ali embaixo, ó, depois eu faço ali embaixo, porque aí eu tenho noção, né, que vocês não estavam vendo o que eu tava fazendo. E aí, eu venho lá embaixo, ó, fazendo pra vocês. Eu vou esfumar a barbatana ali no comecinho. E depois eu venho com mostarda esfumando tudo isso. Aí, vocês vão ver que eu tô apontando o lápis. Era pra vocês terem visto, né, que eu tava apontando o lápis com um apontador de manivela, que, gente, eu indico que quando vocês forem comprar apontador, se for possível e vocês tiverem condições, invista no apontador de manivela, porque é um dos melhores, ele não quebra a ponta, ele deixa a ponta firme, a ponta não fica quebrando. E esse lápis também, né, gente? Esse Giotto aqui é incrível. O que eu usei foi tanto o Supermina quanto o Estilo Novo. Eu misturei os dois, que inclusive vou trazer resenha pra vocês do Estilo Novo, tá? Eu comprei e posso garantir que se vocês puderem investir no Estilo Novo, que tem no Brasil e inclusive tem na Shopee, eu vou deixar o link aqui pra vocês na descrição do vídeo. É incrível, gente, a pigmentação desse lápis é maravilhosa. Inclusive, eu quero trazer sim a resenha, eu já pintei um livro fazendo para testar esse lápis. Eu sempre gosto de testar um pouquinho antes para ver o que eu acho, para trazer uma opinião muito sincera para vocês. Mas eu já tinha testado esse lápis no livro de colorir, que eu gostei muito. E aí, quando eu trouxe aqui para vocês, eu só tava já fazendo porque eu sabia que ia dar bom usando ele. E aí, depois disso, eu avancei, né, para não ficar eternamente ali na barbatana. E aí, eu vim esfumando tudo. Gente, não tem truque, do jeitinho que eu tô fazendo aí. É uma dica que tanto eu quanto a minha amiga Geise, que inclusive vou deixar o canal dela aqui, que ela é maravilhosa, ela pinta super bem e ela tem umas dicas incríveis pra fazer pintura e pra dar volume, deixar o efeito 3D muito legal. Uma das coisas que a gente, tanto ela quanto eu, a gente ama fazer é pintar com marcador e usar lápis de cor. O efeito que fica no desenho, na pintura, é incrível, gente. Você pode fazer isso tanto no seu livro de colorir, quanto na sua arte que você fizer também, tá? E aí, depois, eu vim com a caneta branca, trazendo luminosidade pra esse, como se fosse um medalhão dourado, né? Um dragão luminoso, né? E pra me trazer o efeito de chama dourada, eu queria uma coisa meio etérea nessa parte, eu peguei a minha caneta de gel, essa é a Cis Gemini, se eu não me engano, que ela é tipo um fluorescente bem legal. E aí, eu vim passando ela e esfumando com o dedo pra dar essa sensação de como se fosse uma chama. E a nossa arte ficou pronta. Eu espero que vocês tenham gostado dessa arte, gente. Não esquece de se inscrever, de compartilhar e de seguir o canal. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!